18h02. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo novo e deseja o certo. Comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando mais um Cidade em Revista. É um resumo das principais notícias do dia. Produção, apresentação e trabalhos técnicos de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Facisa, Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, Clínica Médica Diagnóstica e Saúde em Esperança, ESAC, Escola Superior de Aviação Civil, Anatório Seguros e Hospital João 23, referência nacional em medicina. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. Hora certa. 18h06 na Paraíba, 6h06. Os destaques de hoje do Cidade em Revista. O fisco vai poder pedir a falência de empresas devedoras de impostos. O adeus dos argentinos a Diego Maradona. Cientista russo prevê que os próximos 10 anos serão piores do que 2020. Aposentadoria de Arthur Cunha Lima só no final do processo da Calvário e se ele for absolvido. Romero Rodrigues acata a sugestão do Ministério Público e shows do Natal iluminado serão virtuais. Prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anuncia o seu time para a transição. Pente fino no presídio do Serrotão encontra facas, espetos, celulares, cartões, chips e carregadores. Esses e outros destaques no programa que começa para valer logo após mensagens importantes que nós vamos transmitir agora. São 6h07 na Paraíba. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. O Ideal Supermercado tem mais de 50 anos de contribuição para a economia dos paraibanos. São 2 lojas para melhor servir a população de Campina Grande e da região. Na Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão no Centenário, e o Lojão do Ponto de 100 Réis. Aproveite as ofertas diárias das 2 lojas do Ideal Economia Total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial.
abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Djalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com telefone 3341-3727. 3341-3727. Imposto de renda é com Djalminha. 3341-3727. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Amigão. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Uma saudação especial aos amigos da cidade de Serra Redonda. Temos uma grande audiência na Serra, na zona urbana e na zona rural. Boa noite a você que é de Serra Redonda. Semana Black Ideal. Café Melita 250 gramas tradicional ou extra forte por R$ 3,89. Creme de leite Nestlé 200 gramas TP por R$ 2,49. Lasanha Seara 600 gramas sabores por R$ 7,99. Filé de peito friato 1 kg congelado bandeja por R$ 9,99. Fralda Mãe e Pouco calça dia noite Jumbo por R$ 28,90. Lava roupas Omo 900 ml DOIP, exceto Força da Natureza de R$ 11,89 por R$ 7,99. E no Clube Cliente Ideal R$ 6,98. Semana Black Ideal. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. O programa desfruta de uma grande audiência em Serra Redonda. A Serra cresce e se desenvolve na administração do prefeito Danilo Andrade Oliveira. Obrigado pela audiência à população serrana, aos secretários municipais e a todos os que nos ouvem nesse horário. Nós ficamos felizes com a atenção que temos em Serra Redonda. 18h10 na Paraíba, pontualmente 6h10 agora. Horas e 11 minutos, minha gente, saudações a todos, espero que estejam bem, espero que estejam tomando os cuidados que todos devemos tomar. Ainda tem pandemia, ainda tem coronavírus, ainda tem Covid-19 no pedaço, e nós não podemos relaxar, nós não podemos facilitar. Facilitou, dança, como diz um amigo meu. Então abra seu olho, não dê sopa pro azar, não dê bobeira. Tem gente que mesmo sem ter dado bobeira adoeceu ou até já foi embora. Imagine quem dá sopa. Tem uma notícia que está nas principais agências noticiosas do mundo e que chama a atenção pela manchete que é divulgada. É um cientista da Rússia que está dizendo que os próximos 10 anos serão muito piores do que 2020. Meu Deus do céu. Ora, se 2020 já está sendo considerado por boa parte da população mundial
como o ano perdido, o ano que não quer acabar, o ano onde a gente só teve notícia ruim. Aí vem agora alguém para dizer que os próximos 10 anos, ou seja, até 2030, tudo vai ser pior do que em 2020, imaginem só. Enquanto a esperança em dias melhores parece ser o único refúgio que restou para a humanidade nesse ano marcado por uma pandemia de alcance global e que já matou 1.400.000 pessoas, 1.400.000, quase 180.000 aqui no Brasil. O cientista russo Peter Turchin indica que ainda é possível piorar, porque, segundo ele, os próximos 10 anos serão ainda mais aflitivos do que o atual ano de 2020. Ele diz que nós temos praticamente garantidos mais 5 ou 10 anos infernais. Isso foi uma entrevista que ele deu a uma revista americana, The Atlantic. Biólogo de formação, esse russo usa modelos matemáticos para prever as tendências sociais. A previsão poderia ser mais uma apenas dentre as que se repetem todos os anos, se não fosse por um detalhe. Em 2010, esse mesmo cidadão previu uma era da discórdia e um período de perturbação social que ganharia força por volta do ano de 2020, o que se confirmou. E agora, em meio à pandemia da Covid-19, cenário econômico enfraquecido e a força da democracia sendo colocada à prova, até os analistas mais céticos começam a olhar com mais atenção para as falas desse cientista russo. O raciocínio que levou o Dr. Peter Turchin a fazer a previsão no estudo publicado pela revista Nature e o prognóstico para os próximos 10 anos é o mesmo. Desde que deixou a biologia, ele passou a analisar dados históricos e arqueológicos dos últimos 10.000 anos e percebeu padrões de comportamentos e acontecimentos que se repetem de tempos em tempos. Dentre eles está, por exemplo, a oscilação entre a violência e a paz provocada pela movimentação social que, conjugada com 3 pilares, o levaram à previsão sombria para os próximos 10 anos. Em sua entrevista à revista americana, Turchin explicou que o cenário sombrio para a próxima década se baseia em 3 pontos fundamentais. Primeiro, ele explica que a camada da elite na sociedade está se expandindo rapidamente, sem que sejam criadas posições para esses novos membros. Essa situação, na sua ótica, gera uma disputa no topo da pirâmide social que termina em uma divisão entre elite e contra-elite. Somam-se a esse quadro uma classe trabalhadora com qualidade de vida em declínio e um Estado enfraquecido, insolvente, e que já não consegue mais solucionar problemas de suas sociedades. Que situação, hein? É um cientista russo que está dizendo que a gente prepare o lombo, porque os próximos 10 anos, segundo ele, serão muito piores do que esse ano de 2020. São 18 horas com 16 minutos agora na Paraíba, 6h16. Humberto de Campos, de saudosa memória, eu sempre faço citações aqui ao colega com o qual trabalhei durante mais de 25 anos. Humberto gostava de citar a lei de Murphy. A lei de Murphy, para quem não sabe, é uma lei que diz que se algo tiver de piorar, pode esperar que piora. Mas tem uma outra máxima que a gente precisa também se apegar a ela. É que devemos ser otimistas. Otimistas realistas, não aqueles otimistas utópicos que ficam imaginando o tempo todo coisas que jamais acontecerão. Mas ser otimista no sentido de acreditar que algo pode melhorar. Porque já tem se recebido tanta notícia ruim
E agora, nesse final de novembro, temos aí a claríssima possibilidade de surgimento da vacina contra a Covid-19. É um alento para a humanidade. E hoje eu acompanhei discussões de vários especialistas no tema, cientistas inclusive, pessoal da área de saúde e da área das companhias aéreas, a Associação Internacional do Transporte Aéreo, IATA, pessoal já debatendo como será a logística para a distribuição de uma vacina no mundo todo, no globo terrestre. Porque, meus amigos e minhas amigas, a gente precisa viver a realidade. 80 ou 90% dos aviões existentes no mundo, existentes no globo terrestre, estão no chão, estão em solo. Por quê? Falta de passageiros. As proibições de acesso de pessoas de vários países a outros, os deslocamentos e a possibilidade de se resolver muita coisa pela internet remotamente, tudo isso fez com que os aviões ficassem em solo. Pátios de aeroportos, hangares, que são garagens de aviões, áreas desmatadas, áreas até consideradas desérticas, esses aviões estão aí. E hoje eu acompanhava um especialista dizendo que algumas aeronaves, as maiores, os grandes Boeings, os grandes Airbus, os Jumbos, que são os Boeing 747, os cargueiros e os aviões de passageiros, todas essas aeronaves já estão sendo preparadas para varar o mundo, cruzar oceanos, levando ou trazendo vacinas para a população. Então, cada país tem que cuidar da sua logística. O Brasil é um exemplo para o mundo de logística de vacinação. Temos experiência e know-how em distribuição de vacinas e na sua própria aplicação, porque todo ano se vacina contra a gripe, tem campanha contra a paralisia infantil, febre amarela, todas essas doenças que nós conhecemos, sarampo, tudo isso. Então, é só usar essa estrutura e até ampliá-la para fazer chegar à população a vacina contra a Covid-19. Naturalmente que haverá grupos prioritários, cada governo, o governo de cada país está decidindo como será feito isso. Quem vacina primeiro? Todo mundo quer tomar a vacina primeiro. Mas aí é preciso estabelecer prioridades. Pessoal que trabalha na área de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal de apoio de limpeza, gente que trabalha em posto médico, em hospital, clínica, esse povo deve ser priorizado. É natural que isso ocorra, que isso aconteça. Depois, a lógica manda que vacinem as pessoas que fazem parte do chamado grupo de risco. Idosos, obesos, cardiopatas, pessoas que têm essas chamadas comorbidades e que precisam também de uma prevenção mais rápida. Cada país, repito, estabelece seus critérios, mas até agora o que a gente ouviu e acompanha é mais ou menos nesse sentido. Primeiro o pessoal da saúde, depois os idosos, os obesos, os cardiopatas, para ir tirando essas pessoas do grupo de risco de uma possibilidade de contrair a doença. Uma outra discussão que há é no sentido de se será uma dose ou 2 doses. Tudo indica que cada pessoa precisará de 2 doses. Uma dose num determinado dia e um tempo depois uma segunda dose, para garantir. Então, aguardemos os acontecimentos. A ciência mundial se movimenta no sentido de garantir isso para a humanidade. Tem pelo menos 4 vacinas que estão aí na fase 3 e não é coisa que deva demorar muito, não. Ainda sobre aviação, é sempre um tema que desperta a curiosidade das pessoas. Essa volta gradual dos voos domésticos, voo doméstico, para quem não sabe, é o voo realizado dentro do país, no espaço aéreo brasileiro. O avião saiu de Porto Alegre para Manaus, voo doméstico. Saiu de Campina Grande para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, voo doméstico.
Todos os voos dentro do território nacional são voos domésticos. E os outros voos são voos internacionais que saem do espaço aéreo do Brasil, entrando no espaço aéreo de outro país. Então, como a aviação está retomando o seu trabalho de transportar pessoas lenta e gradualmente, ainda há problemas. Muitos aviões estão saindo das garagens, dos hangares, para fazer um voo, e na hora da partida, pouco antes da partida, os pilotos, os mecânicos detectam falhas, porque avião foi feito para voar, não foi feito para ficar parado. Então é como um carro, o carro foi feito para rodar, para andar. Tanto que quando você deixa um carro parado muito tempo numa garagem, num galpão, na rua, seja lá onde for, muitas vezes ocorre o quê? Descarrega a bateria, cola o motor, tem que se trocar uma mangueira, uma borracha que ressecou, por falta de uso, tem que usar. O carro é feito para andar. Então, hoje mesmo, um amigo querido saiu do Rio de Janeiro e o seu destino é João Pessoa, a nossa capital. Rio, São Paulo, de São Paulo, João Pessoa. Primeiro, o avião que ia decolando do Rio de Janeiro não decolou na hora porque detectaram um problema. Depois, quando trocaram de avião, que decolou e chegou em São Paulo, o avião que vinha para João Pessoa já havia decolado. Resultado, quem vinha para João Pessoa nesse voo ficou de 8h30 da manhã no aeroporto e só deve decolar hoje por volta de 10h30, 11 da noite, com destino a João Pessoa. Olha o transtorno que ocasiona e o estresse que causa ao passageiro. Porque você que compra uma passagem de ônibus ou de avião, você imagina uma viagem tranquila, perfeita, sem problema. Sair na hora, chegar na hora. Mas não é como a gente quer, nem como a gente pensa, porque os problemas acontecem. Aliás, eu confesso a vocês, usando uma expressão do meu amigo Hildo Amaral, Querequexé costuma dizer que é rodado. Sou rodado, eu conheço esse país todo, já rodei muito. Pois bem, eu sou rodado em termos de viagem aérea. Viajar de avião já foi uma coisa muito bacana, glamourosa, luxuosa. Hoje é um suplício. Antes da pandemia já vinha sendo um suplício. E agora, depois dessa pandemia, durante e depois, acredito que vai ser muito mais. O que você passa de estresse em aeroporto, espera, fadiga, cansaço, às vezes nem compensa a viagem que você está fazendo. Quando é uma viagem de negócio, e a maior parte das minhas viagens sempre foram de negócio, a trabalho, para transmitir futebol, você fica naquela tensão, naquele estresse, naquela expectativa de chegar na cidade de destino na hora certa para poder fazer o seu trabalho. Às vezes chega e às vezes não chega. Quando é uma viagem de lazer, que você sai para desestressar da sua rotina, sair da rotina, conversar com outras pessoas, viajar com quem você gosta, etc, 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 às vezes os problemas são tantos nos aeroportos que você já chega no hotel, no local de destino, com mais estresse do que saiu de casa. Isso já aconteceu com muita gente, comigo, e tenho certeza que com você também, que está me ouvindo agora. Nem o piloto é culpado, nem o dono da empresa aérea é culpado, é a estrutura de voo que faz com que isso aconteça. Se dá um problema no avião, não é melhor dar aqui embaixo do que lá em cima? 1000 vezes melhor. Você tem raiva, você se atrasa, se aborrece, mas adianta reclamar de quê? Foi bom que acontecesse aqui em solo, onde os mecânicos podem resolver, do que lá em cima, podendo provocar a queda de um avião. É como mau tempo. Você compra um bilhete aéreo para sair de Campina Grande, uma hipótese, 2 horas da manhã para amanhecer o dia em São Paulo. Aí o tempo fecha, dá uma tempestade e o avião não pousa em Campina Grande. Aí você esbraveja, muita gente vai para o balcão da empresa, quer quebrar tudo, esculhamba a moça que está ali, o rapaz, o empregado, que não tem nada a ver com isso. Quem é culpado do tempo ter mudado? Ninguém. É uma possibilidade de acontecer na hora que você compra uma passagem aérea. Então, todas as vezes que você for viajar de avião e comprar a passagem aérea, lembra do que eu estou dizendo aqui? Peça a Deus para dar tudo certo. Pode dar tudo certinho, bacana. Você sair na hora, chegar na hora, e na volta a mesma coisa. Mas pode dar tudo errado, como já deu comigo. E sair de Campina Grande para chegar em Manaus 6 horas da manhã e fomos chegar em Manaus 4 horas da tarde. Sem comer, estressado, entendeu? Acontece. São coisas que acontecem e que, infelizmente, não dependem da nossa vontade, nem dos pilotos, nem
do pessoal da aviação. São 6h27 agora. Outra coisa que está acontecendo também em relação ao transporte, meu amigo Marcos Soares, lá no Rio de Janeiro, Dão, que está em Iguaba Grande, região dos Lagos, Emanuel Erivan, Adílio Bezerra em Boa Vista, Roraima, Evandro Nogueira em Fortaleza, Dirceu Borboleta e Herculano Filho em Brasília. Essa história de transporte alternativo, clandestino, o nome que você quiser dar, isso é um fenômeno que está acontecendo praticamente no mundo todo. E surgiu o transporte por aplicativo, concorrendo com taxistas. Você já sabe, o preço é menor, tem os seus riscos também. Taxista você muitas vezes conhece. Está lá no carro, na porta, na traseira, o número da praça, o número do carro. Às vezes você conhece o dono do carro que vem lhe buscar, que vai lhe levar, paga um pouco mais. O transporte por aplicativo, qualquer que seja ele, você chama e não sabe quem vem. Pode vir uma pessoa muito bacana, muito legal, homem ou mulher, pode vir um assaltante, um bandido, como já aconteceu, é um risco que você corre. Você não sabe se o carro é novo, se o carro é velho, se o pneu é careca, se o cara sabe dirigir. Tem que se pensar em tudo isso. Ninguém pensa, mas tem que pensar. Não adianta pensar depois que acontece. Sem falar nos clandestinos, nos alternativos que estão tomando os pontos de ônibus, concorrendo de uma forma muito, digamos, desigual com os donos das empresas que pagam impostos, que têm empregados. O dono do clandestino, ele não quer saber disso, ele quer sobreviver, ganhar o seu dinheiro. Pegou o emprego, comprou um carrinho e sai rodando para ganhar dinheiro. Deixa a pessoa na porta, para na porta, bota a bagagem na mala, tira. O que o motorista do ônibus não faz. Se é na zona rural, entra em estrada ruim, de terra, sobe ladeira, desce ladeira, vai buscar a pessoa na porta, deixa na porta, entendeu? Então, essas coisas, pelo que a gente está percebendo, são irreversíveis. Não tem quem acabe mais isso. O que está acontecendo, isso aí é claro, é visível, é a falência de muitas empresas normais, as empresas que são regulares. Empresa como a Itapemirim quebrar, quem diria que isso acontecesse nunca? Muitas outras estão quebrando pelo Brasil inteiro, por causa da concorrência que há. E as autoridades não conseguem mais fazer com que os clandestinos, os alternativos, deixem de rodar. É causar uma revolução. É uma situação para se pensar. Outro dia um amigo meu saiu daqui, ele queria ir para Lucena. Aí pega um ônibus da Real, desce em João Pessoa. Quando desceu na rodoviária em João Pessoa, tinha uns 300 alternativos levantando a mão. Lucena, Jacobano, não sei para onde, Conde, Pitimbu. Aí ele disse que o primeiro que disse Lucena, ele entrou no carro. Quase morre de medo da rodoviária de João Pessoa até chegar em Lucena, porque o cara não sabia dirigir. E você só sabe depois que está dentro do carro. É um risco. Tem que abrir o olho. Não pode dar sopa para o azar de jeito nenhum. Mesma coisa de mototaxista. Vem um mototaxista, você acena, pega aquele capacete imundo, sujo, bota na sua cabeça, não sabe quem usou, quem botou, se tinha piolho, se tinha isso, se tinha aquilo. Aí vai também, não sabe se o cara sabe pilotar. Aí ele sai com você trepado lá na garupa, furando tudo que é sinal vermelho, passando em cruzamento sem olhar de quem é a preferência. É um risco, você está correndo aquele risco porque quer. Vai sabendo que pode acontecer uma desgraça a qualquer momento. Mas quem precisa, né, infelizmente, tem que fazer uso desse tipo de transporte. 6h32 agora.
Cidade em Revista, nós temos a parceria dos Supermercados Ideal. Mais de 50 anos de tradição, ajudando a família paraibana a economizar. Supermercados Ideal, economia total. Chegou a semana Black Ideal. Flocão Dona Clara 500 gramas 1,39. E no Clube Cliente Ideal 99 centavos. Bebida láctea Todinho 200 ml tradicional de 1,69 por 1,39. Presunto de peru Sadia por 17,98. Pack com 2 desodorante aerosol Nivea 150 ml. Leve mais, pague menos por 13,99. Lava roupas Omo pó concentrado 1,6 kg. Lavagem perfeita por 11,96. Amaciante Downy 1 litro. Fragrâncias, exceto perfume Collections por 12,90. Black Ideal. Rádio Camisa 10, Campina Grande, Paraíba. Vendo as cenas do velório de Maradona, agora à tarde na televisão, principais emissoras de TV do mundo transmitindo ao vivo de Buenos Aires. E eu lembrando da comoção que aconteceu aqui no Brasil quando da morte de Ayrton Senna. Cenas muito parecidas. Terminou em confronto, tumulto da população com a polícia, porque a família de Maradona resolveu fazer o enterro hoje. Umas coisas assim que você quer compreender e não consegue. Ontem foi divulgado que o enterro seria domingo, ou no mínimo sábado. Aí quando é hoje, no meio da tarde, a família diz, não, vai enterrar hoje. Aí causou um tumulto, porque o povo que estava na fila começou a perceber que não ia dar tempo de prestar sua homenagem. Aí vem o tumulto, empurra, aglomeração, milhares e milhares de pessoas. O povo, muita gente sem usar máscara. E as consequências de tudo isso vêm, segundo as autoridades da saúde. O velório de Diego Maradona gerou polêmica, porque enquanto a Argentina oficialmente ainda está de quarentena, o povo estava se aglomerando na capital do país. Embora unido pelo luto do maior ídolo da história da Argentina, o povo se dividiu quanto à atitude de um governo abrir a cerimônia para receber até 1 milhão de pessoas, principalmente em razão das duras restrições para a circulação que há hoje dentro do país. Enquanto as aulas estão suspensas, e o uso do transporte público é exclusivo para quem presta serviços essenciais, um dos maiores símbolos da nação argentina esteve de portas abertas. A Casa Rosada, que é a sede do governo. É como se fosse o Palácio do Planalto aqui. Conheço gente que não conseguiu velar um parente porque não se pode circular dentro do próprio país, mas estão permitindo que milhares se tumultuem na Casa Rosada, disse um funcionário de um estabelecimento que fica na mesma região. Por outro lado, os argentinos que dormiram na rua de ontem para hoje, para poder se despedir de Diego, não demonstraram preocupação com os protocolos de saúde. Teve um que chegou a dizer, estamos seguros, estamos perto de Deus, que eles chamam Maradona de Deus. Os primeiros minutos após a abertura do velório foram de confusão entre os primeiros da fila e a polícia, mas durante a manhã a espera foi tranquila. Antes de entrar na Casa Rosada, foram distribuídas máscaras, álcool em gel e água, além de ter um controle de temperatura. Mas dentro da Casa Rosada não era permitido filmar ou tirar fotos em respeito à família. O caixão ficou o tempo todo fechado, coberto com a bandeira da Argentina e com a camisa da seleção de futebol da Argentina, e as pessoas passavam a cerca de 5, 6 metros da urna funerária. Nos arredores da fila e da Casa Rosada,
Tinha gente vendendo máscara, camisas e fotos com o rosto ou o nome de Maradona, mas principalmente bandeiras e artigos com as cores da Argentina. É uma loucura se pensarmos em tudo que passamos nos últimos meses, mas não podemos nos despedir de Diego pela televisão. Estamos falando da única pessoa que foi capaz de unir todos os 40 milhões de argentinos em toda a história do país, disse um dos milhares de torcedores que estavam debaixo de um sol daqueles. Tem muitas fotografias, muitas matérias hoje em tudo que é agência de notícia desse mundo. 18 horas e 38 minutos na Paraíba. A ex-mulher de Maradona chegou lá e não deixaram ela se despedir do ex-marido. É uma maldade, né? Uma hora dessas, não é para se ter esse tipo de procedimento, mas cada cabeça é uma sentença, vocês sabem, e acontece esse tipo de coisa. Não é momento para briga, nem para conflito, né? E teve um funcionário da funerária que preparou o corpo de Maradona para colocar na urna funerária, que tirou uma foto. O cara, perto de Maradona morto, publicou nas redes sociais. Isso está dando uma confusão danada. Ele acabou sendo demitido hoje, após a divulgação da foto em que aparece ao lado do caixão aberto, tocando no rosto de Maradona. O dono da funerária argentina pediu desculpas à família do ex-jogador e disse durante uma entrevista à emissora Todo Notícias do grupo Clarim que o funcionário foi despedido imediatamente. A imagem do agente funerário fazendo sinal de positivo, legal, com o caixão aberto, enquanto tocava no rosto de Maradona, começou a viralizar no final da manhã de hoje em diversos perfis no Twitter e em grupos de WhatsApp. O advogado e amigo de Maradona, Matias Mola, mostrou sua perplexidade com o caso e disse que em uma rede social que o funcionário é um canalha e que não descansará enquanto ele não responder por essa aberração. Por conta da viralização da imagem de Diego em seu leito de morte, eu vou pessoalmente encontrar quem foi o canalha que tirou essa foto, disse o advogado. Ele achou um ato covarde e disse que o rapaz vai ter que ser punido. Já foi punido com a perda do emprego e as autoridades, os amigos de Maradona e os familiares querem também que ele seja punido criminalmente. 6h40, 18 horas e 40 minutos na Paraíba. Você acompanha o Cidade em Revista. Todas as vezes que a polícia, que o sistema carcerário, que as secretarias de administração penitenciária fazem o que se chama de pente fino num presídio, vocês sabem que se apreende todo tipo de material. Pois bem, fizeram um pente fino no presídio do Serrotão, aqui em Campina Grande, e encontraram, minha gente, facas, espetos, celulares, cartões de memória, chips de celular e carregadores. Por onde esses equipamentos entram? É a pergunta que não quer calar. Nós sabemos que todo dia, praticamente, a imprensa noticia que nos arredores do presídio do Serrotão transitam pessoas que moram nas imediações e muitas já foram presas jogando equipamentos para dentro do presídio. Compra uma baladeira, que a gente aqui chama de baleeira, bota lá o celular, enrola num pedaço de espuma e atira para dentro do presídio. Ali os presos já sabem mais ou menos onde esse material vai cair, acabam pegando. Muita coisa eles pegam. Outras não dá tempo porque são ações feitas durante noites e madrugadas. Os presos estão recolhidos aos galpões e a guarda detecta esse tipo de ação, prende as pessoas e recolhe o material. É claro que muita coisa passa despercebido dos funcionários que estão ali trabalhando. Uma parte entra através dos visitantes, todo mundo sabe, filhos, namoradas, mulheres, irmãos, parentes que vão visitar os presidiários e levam essas coisas dentro de alimento, dentro do próprio corpo, utilizando todo tipo de disfarce que a atividade humana permite. Alguma coisa também é detectada na entrada, na revista íntima que é feita,
e outras coisas passam. E agora, para completar, o ministro Fachin, ministro lá do Supremo Tribunal Federal, ele não quer que se faça mais revista íntima. Ele quer que todo presídio, que toda cadeia, que todo estabelecimento penal no Brasil tenha raio-x. Vai demorar muito, né, para a gente ter isso em tudo que é lugar. E outra coisa, esses equipamentos quebram e não tem equipamento reserva ali esperando. Quando quebra, a revista precisa ser feita manualmente. O ministro não quer que faça. E tem também, está me lembrando aqui um ouvinte, infelizmente, alguns agentes penitenciários, policiais penais, que acabam levando isso e vendendo aos presos. Não ocorre na maioria dos casos, mas infelizmente aqui e ali tem um caso detectado de alguém que leva essas coisas em troca de dinheiro, em troca de vantagens indevidas e passa o equipamento para o preso. O agente penal que age dessa forma, ele está trabalhando contra a sociedade, contra ele próprio e contra os colegas. E quantas vezes um agente penitenciário, um policial, hoje é policial penal, em sua maioria, a polícia penal foi instituída. Então, quantas vezes um policial penal leva uma arma de fogo, passa para um presídio e depois passa para um presidiário e depois o presidiário atira nele próprio. Atira nele, atira nos colegas dele, que não tinham nada a ver com aquilo. É uma situação terrível. 18h44, 6 horas e 44 minutos na Paraíba. O velho Araújo Neto está se comunicando com a gente aqui, batendo papo, trocando ideia, mandando algumas mensagens. Muito obrigado a Márcia Rodrigues, no Rio de Janeiro, Marivaldo, no Catolé, Juscelino Salles, Marcos Soares. Eu comecei o programa hoje com um atraso de 1 minuto, é o fuso horário. Sueli Farias, Giovita Maranhão, muito obrigado. Barbosa, da Eletrônica Barbosa em Esperança, Jair Lucena, muito obrigado pela audiência. Alexandre Gomes está lá no Amapá, nos acompanhando. Estima-se que no início da pandemia gastava-se R$ 1 bilhão por dia com manutenção dos aviões parados no mundo. Lembro que nas campanhas de vacinação, lá nos anos 80, até os veículos da Souza Cruz, distribuidora de cigarro, eram usados para transportar vacina. Querendo faz, é só querer, estrutura tem. Soldado Teixeira, boa noite, Gavião Piloto, Nunex em Remígio, Alino Carlos, que é remigência, mas está em São Paulo, Neto, João Camilo, é o velho Dão, já registrei, Verim, boa noite, doutor Dinato Freire e outros advogados amigos. Luizinho está em Bodocongó, mandando aqui material bacana, a foto de Maradona também com o cara da funerária. Quem mais? Bebeto e Isabela em Cuité, Emanuel Erivan também ouvindo o programa. Ele estava fazendo uma sessão de acupuntura, mas que agora passou a ouvir o programa nesse instante. 18 horas e 46 minutos na Paraíba. Faltam 14 para as 7. O ouvinte passou a mensagem aqui. Eu vou ler do jeito que ele passou. Paulo Roberto, boa noite. Arthur Cunha Lima queria dar o golpe na justiça e se aposentar, mas o Superior Tribunal de Justiça barrou. Olha, eu não vou usar essa expressão dar o golpe, porque qualquer pessoa em lugar dele talvez fizesse a mesma coisa. Você, quando está acusado de alguma coisa e está em maus lençóis, como gosta de dizer o comentarista eclético Chico de Assis Olé, com quem eu também trabalhei muito tempo, hoje é um advogado de primeiríssima linha aqui em Campina Grande. Chico de Assis diz que quando o sujeito está em situação difícil, ele está em palpos de aranha. É um termo que Olé usa há muito tempo. Pois bem, quando o sujeito está em palpos de aranha, ele busca uma saída. Dagoberto Pontes, que é outro colega que eu respeito muito e um dos caras mais inteligentes com os quais já trabalhei, ele diz que o sujeito se afogando, vai passando um jacaré, um crocodilo, ele se agarra, não quer nem saber. É um tronco de pau, um pedaço de isopor, um pneu velho, o que tiver ali, a pessoa se agarra para tentar evitar a morte por afogamento. É o caso de Arthur Cunha Lima. Arthur é acusado
de ter recebido propina para aprovar as contas daquela empresa Cruz Vermelha que administrava o Hospital de Trauma de João Pessoa. Isso está lá na acusação do Ministério Público, tem depoimento, tem gravações, etc. e tal. Eu lamento muito porque Arthur não é pelo sobrenome Cunha Lima, é porque é um cara que eu conheço há muito tempo. Eu conheci Arthur quando ele chegou de Natal. Ele é filho de seu João Cunha Lima, né, que dá nome àquele posto ali onde era o Cabaré de Joana, perto do antigo Clube dos Caçadores. Aquele posto fiscal ali tem o nome de posto João Cunha Lima, era o pai dele, que era agente fiscal, era do fisco, era coletor antigamente e tal. Então Arthur, quando veio de Natal para cá, já advogado, eu fui apresentado a ele por Roberto Cunha Lima. Roberto é tio dele, salvo engano, ou primo, sei lá. Pois bem, e a gente ficou amigo. O Arthur nem pensava em ser político nem nada. Ele veio e começou a trabalhar aqui como advogado, o Ronaldo estava no governo na época, Cássio era prefeito, e foi ficando, e foi trabalhando, foi se entrosando, um cara inteligente, preparado. Depois enveredou pelo caminho da política, foi deputado, presidente da Assembleia, vocês sabem de tudo. E o primo Cássio o indicou para o Tribunal de Contas do Estado, que é o melhor emprego do Estado da Paraíba, não tem melhor. É o céu na Paraíba, é o Tribunal de Contas do Estado. O céu no Brasil é o Senado e o Tribunal de Contas da União. E o céu na Paraíba é o Tribunal de Contas do Estado. Porque o sujeito que vai para ali é vitalício, o salário é muito bom, tem uma mordomia desgraçada, e outra coisa, não tem ninguém pedindo nada. Porque quando você é vereador, é deputado, é prefeito, é senador, ocupa um cargo público, um mandato popular, o povo fica lhe procurando o tempo todo com aquele peditório. Pede para pagar a conta de água, de luz, botijão de gás, remédio, caixão quando morre alguém, tem todo tipo de pedido, cirurgia, exame, não é assim? Mas vai ver se tem alguém na porta do Tribunal de Contas pedindo um palito de fósforo a um conselheiro. Não tem, porque nem acesso a eles o povo tem. E é um povo que é paparicado, bajulado por tudo que é gestor. E qual é o gestor que quer ter suas contas rejeitadas e aprovadas no tribunal? Ainda tem, na África do Sul, não é aqui, alguns conselheiros lá, que foram nomeados na época por Nelson Mandela, que têm parentes políticos, e eles ficam ligando para prefeitos, para... olha, meu sobrinho, meu filho, meu genro, candidato, arranja uns votinhos aí para ele e tal, porque depois, né, suas contas, dizem que tem isso na África do Sul, aqui não. Aí vai Arthur e se enrola com um negócio desse. Se tiver realmente se enrolado, tem que pagar pelo que fez. Eu advogo essa tese a partir das pessoas da minha casa. Eu digo isso todo dia. Não faça coisa errada, não se enrole com coisa errada, porque se enrolar, não conte comigo. Não conte. Não, mas o pai tem que defender o filho, o marido tem que defender a mulher, em qualquer circunstância. Eu não. Se o parente estiver errado, ele arque com as consequências. Não diga nem que é parente meu. Eu tenho essa forma de agir. É o meu jeito. Aprendi assim com meu pai e você assim a vida toda. Então, se Arthur tiver realmente se enrolado com esse negócio, tem que pagar. E foi afastado do Tribunal de Contas das suas funções, ele, e nominando Diniz Filho, que é outro cara que eu considero amigo, que toda a vida me tratou muito bem quando era presidente da Assembleia, quando era deputado. Tem colegas de imprensa aí de prova, da Roberto Pontes é um. Quando a gente chegava na Assembleia, que nominando era presidente, ele tratava a gente da melhor forma possível, era bacana, se igualava a Carlos Dunga. Carlos Dunga foi o melhor de todos, presidente da Assembleia. Ele tratava os jornalistas com fidalguia, com respeito e admiração, como ninguém. Mas nominando, parecia com Carlos Dunga no tratamento que tinha com a gente. O Ramo Gouveia era do mesmo jeito. Pois bem, aí Arthur tentou habeas corpus lá mesmo no STJ para voltar. Habeas corpus não, ele tentou, meus amigos e minhas amigas, relaxar aquela decisão. Habeas corpus é quando o sujeito está preso, busca a liberdade. Ele está afastado das funções e buscou uma liminar para voltar à sua função de conselheiro do Tribunal de Contas. Uma vez não conseguiu, duas vezes não conseguiu, deve ter imaginado, ele é advogado, conhece a lei, e aconselhado por outros advogados, Arthur, é o seguinte, desiste disso, desiste que os ministros não querem que você volte mesmo, te aposenta, rapaz, é melhor. Aí Arthur vai, faz um requerimento solicitando sua aposentadoria como conselheiro do Tribunal de Contas, ou seja, recebendo aquele dinheirão pro resto da vida. Aí, meu amigo, hoje com a internet, tudo que você faz aqui
estão sabendo. Isso que eu estou falando aqui, tem gente ouvindo na Alemanha, no Japão, na Holanda, nos Estados Unidos, em Portugal. É assim, internet. Então, na hora que a procuradora, subprocuradora da República, doutora Lindora, soube, acionou imediatamente o STJ. Disse, aquele conselheiro lá que nós afastamos, ele querendo aposentadoria. Aí o ministro Chico Falcão disse, não, que é isso, quer dar o golpe na gente. Não, quer dar o golpe não. Ele quer fugir da responsabilidade. A aposentadoria para ele, disse o ministro, só no final do processo, se ele for julgado inocente, se ele for absolvido. Se ele for condenado, ele perde o cargo, não pode se aposentar como conselheiro. Pronto. Aí avisou aqui a PB-Prev, sustou qualquer tentativa de aposentadoria, mandou que não negue, ou melhor, que não conceda, e se algum procedimento tiver sido realizado, que anule-se imediatamente. Ou seja, vai ter que esperar o julgamento. É confusão. Não vou dizer aqui, repito, o que o ouvinte escreveu, dá o golpe, porque se fosse você ou se fosse eu, talvez, estando se afogando, meu amigo e minha amiga, se agarrasse com o mesmo jacaré. Não é assim? Qualquer um da gente faria a mesma coisa. Sargento Nogueira, boa noite. Boa noite, mais uma vez, meu amigo Valdec Nóbrega. Zé Santos, o Super Zé, grande supervisor do futebol. Zé Santos. Vez por outra, escuta a gente também. Professor Claudionor Farias, professor Washington, o homem do Partido Verde. Boa noite, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. São 6h54 na Paraíba. Tem um recadinho para você e a gente volta já já. Semana Black Ideal. Café Melita 250 gramas tradicional ou extra forte por R$ 3,89. Creme de leite Nestlé 200 gramas TP por R$ 2,49. Lasanha Seara 600 gramas sabores por R$ 7,99. Filé de peito friato 1 kg congelado bandeja por R$ 9,99. Fralda mãe e pouco calça dia noite Jumbo por R$ 28,90. Lava roupas Omo 900 ml Doip, exceto Força da Natureza de R$ 11,89 por R$ 7,99. E no Clube Cliente Ideal R$ 6,98. Semana Black Ideal. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Nós saudamos os queridos amigos ouvintes da cidade de Pocinhos. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Prígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Ligue para 981820102. 981820102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham Cidade em Revista. Nós agradecemos a todos pela audiência. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Ele atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. 18h56. Boa noite, Marivaldo. Boa noite, Irailson. Boa noite, meus amigos de Esperança. Vera Lúcia comunicou que faltou energia em Esperança. Voltou, mas uma parte da cidade está às escuras. Só quer ser Macapá agora, não Amapá, a cidade de Esperança. Mas é assim, energia dá problema, água dá problema. E não dá problema porque a empresa quer não. Quanto mais energia ela vender, se não faltar nunca, é melhor, que ela está faturando. Então a gente tem que ter a consciência de que a empresa que distribui energia e a empresa que trata e distribui água, elas querem faturar. Quanto mais você consumir energia e água, melhor para elas. Você acompanha o Cidade em Revista pela Rádio Cidade AM 1310, pela Camisa 10 FM, Sertão FM e Bultrins Web Rádio. Pode nos acompanhar também pelo Facebook da Rádio Cidade, na Rede Esperança,
ou no Facebook do Paulo Roberto. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. O ouvinte pediu aqui para que eu passasse um pouco daquela notícia que dei na abertura do programa, apenas a manchete na escalada. É que foi aprovada ontem no Senado brasileiro a nova lei de falências que permite que o fisco, presta atenção, o fisco federal, estadual ou até o fisco municipal peça à justiça a falência de empresa em recuperação judicial que tenha descumprido acordo ou parcelamento de dívidas com a União, municípios ou estados. Atualmente, o entendimento que prevalece nos tribunais é de que o fisco não tem esse direito. Agora, com a nova lei, terá. Especialistas dizem que esse ponto da legislação preocupa, apesar de fazerem uma avaliação de que, de modo geral, as mudanças na lei são modernizações que melhoram o ambiente de negócios do Brasil. É claro que essa lei ainda precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas a expectativa é de que não haja vetos porque o governo apoiou e comemorou a aprovação desse projeto. Para a gente concluir por hoje, o prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, ele montou o time aí da transição. 3 auxiliares de Romero Rodrigues, que são Asfora Neto, Diogo Lira e Antônio Armando Ipsen, e o time que ele escalou foi Arison Tagino, Gustavo Braga, Gustavo Nogueira, Larissa Almeida, Mariana Teles e Ricardo Wagner. Lembrem-se todos que jamais teremos outra quinta-feira, 26 de novembro de 2020, meu amigo, minha amiga, porque cada dia é único. Eu espero que vocês todos estejam aproveitando o de hoje muito bem, como eu também estou. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou A Cidade em Revista. Um resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.